Apocalipse 2, versículo 18 em diante. É a carta para a igreja de Tiátira. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerares o que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre aos que adulteraram com ela virá uma grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte aos filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Podeis assentar. Pai, a tua palavra foi lançada, meu Deus. Agora, convém que eu me cale e tu fale. Convém que eu desça e tu cresça, meu Pai. Porque é que ninguém veio ouvir assim diz o pastor, mas sim assim diz o Senhor. Pai, tudo que está aqui é para a tua honra e para a tua glória. Eu não sou nada sem ti. Nós não somos nada sem ti. E nós cremos no Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, toma agora nossas mentes, nosso coração. Desde já, Pai, repreendo toda a distração, repreendo tudo que não é do Senhor. Que essa palavra seja rema, seja um fruto, uma semente no nosso coração, para que a gente possa entender do Senhor, Pai. Pai, uma palavra do Senhor, não do pastor. Por isso, meu Deus, toma agora a minha boca cativa, que eu possa ser, meu Pai, atalaia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar no contexto primeiro, para a gente entender o que está acontecendo aqui. A cidade de Tiátira, ela é uma cidade próxima de Pérgamo. Era uma cidade que tinha várias estradas e que levava para Pérgamo, levava para Roma, levava para alguns lugares. Era uma cidade que tinha um forte comércio, um forte comércio, para ser mais exato. E era um centro de manufatura, onde as pessoas trabalhavam com mãos, até mesmo mexer com bronze, latão. Era uma terra, uma cidade, por incrível que pareça, menor do que as outras que nós temos na Bíblia das outras igrejas, menor que Pérgamo, menor que Sardes, menor que Laodiceia, Filadélfia, mas era uma igreja que, por ela estar no meio, e ela está no meio de um caminho, de uma estrada, ela era propícia para propagar muitas coisas. Por isso que essa carta, se a gente for notar, ela é maior de todas as cartas das igrejas. Porque Jesus perdeu mais tempo a explicar para essas pessoas. E a forma até como de penalizar, da penalidade que ele dá
as pessoas que estão erradas. E havia também naquela igreja, como todas as igrejas desse Apocalipse, templos a deuses, Apolo, Diana. Também tinha um deus que, se eu não me engano, se me falha a memória, o nome dele é Tiramanius, que eu não quis estudar sobre esses deuses, mas Apolo é deus grego, Diana, Artemis é grego, Diana é romano, é a mesma deusa, só com 2 nomes. Então havia templos lá, e havia muito também, por forte comércio, havia muitas associações que cuidavam daqueles comércios, e havia muitas mulheres sacerdotisas que, através da Diana, controlavam aquelas coisas. Então, ao meio disto, essa igreja ela foi montada através de um povo que era um povo grego-romano e precisava conhecer mais Deus. A gente não sabe de onde essa igreja surgiu. A gente sabe que, pelo que é essa igreja, que eu li sobre essa igreja, que Apocalipse, verso 16, o verso 14, Paulo estava em Troade, indo para Filipe, e conheceu essa mulher, Lídia. Estava escrito assim na palavra: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a Paulo, e dizia, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Então, essa mulher, Lídia, a gente não sabe se foi ela que levou essa igreja, ou se foi o próprio Paulo, através do caminho da segunda viagem, que abriu essa igreja. Mas era uma igreja, ao modo de todas as igrejas, que conheceu a Cristo, mas havia sempre uma coisa além. A igreja era uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que tinha amor, compaixão, fazia bem o serviço ao Senhor e tinha fé, que é o mais importante. Era uma igreja, se a gente olhar pelo princípio, era uma igreja extremamente forte. Extremamente forte, pelo amor, pela caridade, do amor pelos irmãos, que falam, algumas Bíblias falam de caridade, pelo amor pelo próprio irmão. Tinha fé. E por incrível que pareça, por ser perto de Pérgamo, quando a gente olha os defeitos dessa igreja, a gente olha que é quase o mesmo os defeitos de Pérgamo, que é a idolatria e a prostituição, comer de coisas sacrificadas. E essa igreja, Jesus olha para essa igreja com a visão dessa igreja, com a igreja boa, de últimas obras que eles continuavam a fazer e fazer cada vez mais com excelência. Mas havia, por estar no meio de um mundo idólatra, havia essa mulher Jezabel, que talvez seja cristã, e conseguiu levar essas pessoas às coisas de fora para tentar unir com o cristianismo, com a doutrina cristã. Essa mulher que Jesus deu o nome de Jezabel, porque para os judeus, eles entendiam quem era Jezabel. E eles sabiam quem era Jezabel, que era uma mulher idólatra. Então, para mostrar para eles que essa mulher era uma mulher idólatra, Jesus usa esse nome. Alguns falam que é um nome real, mas eu creio que usa
porque aqui tem figuras de imagens que conseguem mostrar isso. E Jesus agora começa a falar para essa igreja, olha, vocês fez muita coisa boa, mas agora tem pessoas ali que aceitam o que essa mulher fala. E o mais incrível que Jesus mostra para João, que aquela igreja era uma igreja equilibrada de boas obras, mas que estava tentando colocar o mundo dentro dela. E Jesus não aceitou. E não aceita. Nós vemos que Jesus começa a levar para essa igreja uma forma de que, olha, eu não aceito. E que mais importante é que ele deu tempo para essa mulher se arrepender. E para esses outros que estavam com ela se arrepender. No versículo 21 ele fala, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E o pior, não se arrependeu. Quer dizer, a mulher ainda continuava tentando levar pessoas ou levar o mundo para dentro dessa assembleia, dessa igreja. Mas Jesus começa a pesar a mão. Ele começa a falar assim, eu porei essa mulher na cama e sobre os que andavam com ela, eu trarei uma tribulação, uma punição. Então Jesus fala assim, olha, mesmo que eu vou proteger essa igreja, porque essa igreja, ela é uma igreja boa, ela tem boas obras, mas essa mulher, eu tenho que mostrar para ela quem sou eu. E Jesus começa a falar que ele ferirá com pestilência os filhos dela. Talvez não filhos de nascença, mas sim os filhos que acompanham, filhos da fé dela. E o mais importante disso tudo é que Jesus fala assim, eu sondo as mentes e os corações. Não tem como, nem eu nem você, sair fora disto. Jesus conhece as nossas mentes e os nossos corações. Ele sonda, ele sabe, através do Espírito Santo dentro de mim e de você, ele sabe o que a gente está sentindo, o que a gente não está sentindo, o que a gente está fazendo, o que não está fazendo. Tudo está no controle dele. É isso que ele quer mostrar. E ele mostra para esse povo que é obediente, mas que ele também mostra que esse povo não aceita a doutrina de Satanás, que ele chama aqui das profundezas de Satanás. Aqui ele está falando sobre a questão da desobediência. De que essa pessoa está entrando na igreja e está montando alguma coisa por desobediência. E Jesus queria mostrar para esse povo que aquele que tiver força ia ver essa mulher prostrada e, além do mais, se a pessoa reter, a pessoa guardar a doutrina cristã, ele ia dar poder para vencer nações. Eu, aqui, encerro sobre esse contexto. E eu quero agora trazer para nossas vidas hoje. Eu quero notar que as igrejas estão vazias. As igrejas estão largadas. As igrejas não estão acontecendo. Mas tem igrejas cheias. Tem igrejas lotadas. Mas qual é a doutrina? Muitas vezes as pessoas passam, ver essa igreja com cadeiras vazias e falam, essa igreja está morta. Mas
Vai numa igreja, está cheia, mas cheia de pessoas, como é em Tiátira, como essa profetisa levava, mas com doutrinas que talvez não agradam ao Senhor, com doutrinas que talvez tira a atenção do Senhor. Porque aqui o tempo inteiro Jesus está mostrando que Ele é o que domina. É Ele que domina todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Então, tem muitas coisas da igreja que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes o mundo entra na igreja para botar pessoas sentadas dentro da igreja. Mas o poder do Espírito Santo não está. A transformação verdadeira não vem. É muito fácil eu mostrar um poder meu. Mas se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim, que essa parte que Jesus fala, que eu reter a obediência dele, me arrepender dos meus atos, dos meus erros, pedir ao Senhor, falar assim, Senhor, pelo amor de Deus, Jesus, fique comigo. A pilha está acabando. Fique comigo, guarda a minha vida. Eu virar para o Senhor, Senhor, anda comigo. Anda. Mas se eu não estiver dentro dele, com ele, unido a uma só pessoa, ele e o Pai, muitas vezes o poder que tem do mundo é muito fácil, que ele é mostrado, ele é visível. Mas o poder de Deus é um poder invisível. Quando Jesus se apresenta para esse povo, ele mostra, eu sou filho de Deus. Ele fala, eu sou filho de Deus. Ele mostra até que tem uma chama nos olhos, que é a forma de que, como a visão dele, a fogo, ele não tem como, é o fogo, é clarear. Quando tudo está escuro, quando você abre a luz, está tudo claro. Então tudo para Deus, tudo para Jesus, está claro na nossa vida. Então ele controla. Ele controla. Ele pega as nossas vidas e coloca as nossas vidas de acordo com o que ele quer. Mas é isso. Precisa que a gente nos arrependa. Que a gente comece a entender que, olha, para me ter o Espírito Santo, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar. O que Satanás nunca fez. Ele nunca se arrependeu, ele nunca se humilhou perante a Deus. E essa doutrina de não se humilhar e não se arrepender é uma doutrina que afasta Deus da nossa vida. Afasta as pessoas. E muitas vezes as igrejas estão vazias porque muitas vezes a pessoa, quando ela passa, Jesus fala aqui que ele manda uma tribulação. Ele ataca a pessoa que lança a doutrina, mas aqueles que seguem, ele lança tribulação para quê? Para que essa pessoa entenda, eu me arrependo disso, eu me arrependo de ter feito isso. Porque ele se mostra, quando ele olha, que ele fala que a igreja, as assembleias olham, vê que é ele que fez isso. Então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. As igrejas estão vazias porque o Espírito Santo, o poder de Deus, não está atuando. Porque nossos corações, muitas vezes, precisa de arrependimento, precisa de humilhar, a gente precisa voltar a Cristo. A doutrina cristã é só Cristo, somente Ele. Muitas vezes a gente canta do que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, mas na hora que a gente começa a passar as coisas, que a gente vem em uma parte mais alta, já não é mais dele, é eu. Aí você já não é mais dele, você é seu. Então seus atos são as coisas que vai responder a você. Mas nós não.
Nós queremos a doutrina de Cristo, mas como? Nós nos arrependemos dos nossos erros, porque nós somos falhos. Jesus veio como carne para nos mostrar que na carne a gente vence. Na carne nós somos obedientes e vencemos. Aqui mesmo que ele está falando com João, ele está falando em espírito, em visão de espírito. Mas a carne de João é uma carne que é fortificada. Porque ele tem o poder de Deus. A gente vê que no princípio da igreja, o poder de Deus era amplo. Hoje em dia, até mesmo curas erradas, até mesmo profecias erradas, até mesmo coisas que não é do Senhor, porque Deus não mandou falar, e as pessoas falam. Para quê? Para mostrar que esse espírito está com a pessoa dentro da igreja. Mas muitas vezes, quando o espírito do Senhor está na igreja, as pessoas se mostram arrependidas, elas se mostram humildes, elas se mostram cada vez mais necessitadas do Senhor. A igreja precisa entender isso. Para voltar a ser forte, para voltar a ter o poder de Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa se humilhar. Muitas vezes nós estamos agarrados em cargos que não é necessário. Não é necessário. É necessário ter, sim, o Espírito, o poder de Deus junto com a gente. Aqui, Jesus não falou para pastor que ele ia dar o poder. Ele estava falando ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ele não estava falando para mim, para a pastora Silvânia, ou para a Rafaela só. Ele está falando para todos nós. Mas a gente precisa nos humilhar, nos arrepender, a gente precisa entender que é para a igreja estar viva, nós precisamos ter esse arrependimento e sermos humildes. Senão não tem jeito. Senão nós nunca vamos chegar aonde nós chegamos na vida. Eu quero que vocês entendam isso nos seus corações. Arrependa, se humilhar perante a grande força do Senhor. Ele te dará poder. Ele te dará poder para vencer todas as suas batalhas. Ele te dará poder para que você possa caminhar. Mas você precisa guardar a Deus no coração. Mas reter de uma forma que você não entregue nada a ninguém. E que você possa continuar com isso, mesmo errando, mesmo falhando, que nós todos somos falhos, mas se arrependendo e se humilhando perante a grande força de Deus. Nós, como a igreja de Tiátira, nós temos boas obras, mas também nós precisamos nos arrepender e nos humilharmos. Porque essa igreja, ela tinha amor, tinha serviço, que é obras, tinha fé, paciência para perseverar. Mas alguns não tinham arrependimento. E como diz de hoje, se não tiver arrependimento, o poder de Deus não é derramado. Você quer o poder de Deus? Se arrepende. Se humilha perante a Deus. E sua força vai chegar perante ao Senhor. E Ele vai te dar poder para vencer suas batalhas. E as tribulações não vão existir, porque Ele mesmo, quando lança, Ele mesmo tira. E mesmo que Satanás lançar, Jesus tira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que Deus trouxe para nós, sobre a igreja de Tiátira, sobre obediência.